Bom dia, povo do Senhor, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso amado Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 5, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, olha só que versículo incrível da palavra de Deus. Logo no primeiro versículo diz assim, ó, justificados pela fé. Irmãos, todos nós temos esperança da vida eterna, temos esperança de viver para sempre ao lado do Senhor Jesus pela fé, crendo no sacrifício substitutivo de Cristo, crendo que Deus, no seu infinito amor, na sua infinita graça e misericórdia, deixou os céus, deixou tudo de bom e por voluntariamente, por escolha própria, veio nesse mundo. Para quê? Para morrer no meu e no seu lugar. Lá em Gênesis, lá no início do Gênesis, Deus tinha dado uma ordem, lembra? Para Adão e Eva, olha, não come desse fruto, do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Deus tinha dado uma lei, um limite para a humanidade. E a humanidade, todos nós sabemos o que? Quebrou esse limite, foi lá e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então houve o que? A desobediência à palavra de Deus. Através dessa obediência, alguém teria que morrer. O destino da humanidade era o que? Morrer, como no 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Só que Cristo, ele decidiu o que? Não, meus filhos, vocês erraram, vocês falharam, então em vez de vocês morrerem, eu morrerei no vosso lugar. Então, por amor, misericórdia, ele veio e se sacrificou por todos nós. Essa é a fé que a gente tem que ter diariamente. Temos um Deus que foi até o fim para morrer no nosso lugar. O versículo ainda continua. Mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, a humanidade, infelizmente, tinha o quê? Transgredido a lei de Deus, transgredido o mandamento de Deus, e isso trouxe um afastamento entre Deus e a humanidade. Jesus, ele não é somente o nosso mediador, mas vamos dizer assim, ele é o nosso fiador. Com o pecado, tínhamos uma dívida com Deus impossível do ser humano conseguir pagar. Eu não consegui pagar a dívida do meu pecado, você não conseguiu pagar a dívida do seu pecado, mas Jesus, ele conseguiu pagar a dívida de todos os pecados de toda a humanidade. Nisso hoje temos paz novamente com Deus. Não que Deus tinha virado nosso inimigo, não, nada disso. Mas nós estamos o que? Desviados da palavra de Deus, estamos desviados de Deus, estávamos na garra do inimigo, mas hoje é totalmente diferente. Somos salvos mediante a fé, mediante a graça, a misericórdia de Jesus Cristo, e temos hoje paz com nosso amado Deus. Versículo 2: Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta graça na qual estamos firmes. Irmãos, todo ser humano aqui nessa terra tem igualmente a oportunidade de experimentar a graça de Cristo. Todos. Eu tenho, você tem, seus pais têm, seus filhos têm, seus irmãos, namorado, namorada, marido, mulher, todos igualmente. Muitas pessoas não experimentam a graça de Deus, não experimentam o amor de Deus na sua própria vida por escolhas próprias. Hoje somos livres para escolher entre querer viver ao lado do nosso amado Deus ou não. Deus dá um livre-arbítrio para todos nós, podemos escolher. Mas sabe de uma coisa, a morte de Jesus não foi somente para pessoas que estão na igreja, não, foi para o mundo inteiro. Deus, ele predestinou, vamos dizer assim, a humanidade toda para a salvação, mas nem todos irão se salvar. Sabe por quê? Escolhas próprias, porque a Bíblia mesmo fala, igualmente todos têm a oportunidade da graça de Cristo. O versículo 4 diz assim, ó, e a perseverança, versículo 3, perdão, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Irmãos, todos nós vamos passar por tribulações aqui nessa terra. Todos nós vamos passar por dificuldades, problemas, obstáculos. Mas é muito diferente quando passamos esses obstáculos, esses problemas longe de Deus e quando enfrentamos esses obstáculos junto com Deus. Porque cada obstáculo da nossa vida, se a gente estiver junto com Deus, Ele também trará o seu
livramento, a sua libertação desse obstáculo. E mais uma coisa, todos os obstáculos que enfrentamos hoje, isso nos fortalece, nos torna pessoas mais fortes, porque produz, como a própria Bíblia falou, experiência. Essa experiência produz esperança. E a esperança é o quê? Que mesmo com dificuldade, mesmo nesse mundo pecador, Jesus Cristo ele veio e venceu por mim e por você. E não por nossas próprias forças iremos vencer, mas pela força do Senhor Jesus. Que possamos crer nisso todo dia, principalmente nas horas das dificuldades, tendo esperança, tendo fé, que todos aqueles que estão na mão de Deus, de maneira nenhuma, Ele perderá. Vamos orar? Querido bondoso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por essa grande esperança. Sabemos que somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Ele fez o impossível, Pai, para poder nos salvar. Nos ajude a retribuir esse amor, Pai, com gratidão, com humildade, com sabedoria para poder seguir a sua vontade. Esteja conosco, nos abençoe e nos guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém.